Aleluia. Querido, semana passada nós ministramos aqui, você recebeu, eu sei que você ruminou a mensagem e ouviu essa mensagem. Eu quero motivar você para você não só participar do momento do culto no domingo, mas se possível ouça novamente as mensagens, estão no YouTube, estão no Facebook, você pode compartilhar, mesmo vocês que estão aqui, vocês podem compartilhar o link para que outras pessoas mais possam acompanhar, os que estão em casa fazendo a mesma coisa. Mas é bom que você ao longo da semana coma novamente disso, se alimente disso, pegue detalhes que às vezes no culto você perdeu, às vezes nesse momento você deixou passar, e você pode se alimentar um pouco mais sobre isso. Então, a semana passada nós falamos sobre romper o medo, e muitas coisas nos faz ter medo, não é? E dando sequência a isso, hoje eu quero falar com vocês sobre transforme fracasso em vitória. Amém? Quem quer ser vitorioso? Aleluia. Quem já é vitorioso? Amém. Eu achei que vocês iam ficar com dúvida de falar isso. Só o fato de você estar aqui já é uma grande vitória. Agora nós precisamos aprender a transformar fracassos em vitória, porque uma coisa é certa, talvez as pessoas tenham medo, pode ser que a gente fale bem assim, você já fracassou ou você vai fracassar, e você faz assim, bate na madeira para mandar cruz credo, manda isso longe, né? Mas certamente nós vamos errar, e certamente nós vamos fracassar em algumas coisas da nossa vida, faz parte. Nós não somos perfeitos, estamos caminhando em direção a uma perfeição, que só é possível e só é alcançável em Deus. Então nós estamos nessa caminhada, e nessa caminhada nós vamos errar, nessa caminhada nós vamos falhar, nessa caminhada nós vamos ter que lidar com alguns momentos que vai nos entristecer. E por conta disso eu preciso entender que na nossa caminhada vai existir dias de choro, de lamento, de dor, porque nós erramos sim. Agora existe um grande segredo, que é aprender com os nossos erros. Existe um grande segredo, que é olhar para os nossos erros de uma maneira que, ao olhar para eles, nós fazemos deles trampolins. Eu ia trazer um mini trampolim lá da academia aqui, para a gente poder dar uns pulos aí. Tem uma aula de jump aqui na igreja, para todo mundo, vamos dar uns pulos aí, não é, Evelyn? 15 minutos de aula de jump aí para todo mundo, falar, vou me projetar para cima. Então assim, você precisa olhar para os seus erros e falar bem assim, eu vou mudar. E eu não vou mudar porque eu vou continuar praticando os meus erros, mas eu vou fazer dos meus erros uma projeção para uma vida vitoriosa. Como que eu faço isso? Olhando e tendo a reflexão, e avaliando e autoanalisando o que eu preciso ou não mudar. O que nós não podemos, queridos, é ver os nossos erros, não querer ter uma mudança em cima deles e ainda criticar o erro dos outros. Ninguém aqui faz isso. Ou todos nós, de uma certa forma, acabamos fazendo isso. Todos nós, queridos. É notório que a Bíblia diz, né? Antes de você ir lá tirar o cisco que está no olho do seu irmão, da sua irmã, primeiro você olha o tamanho do pedaço de madeira que está no seu olho, não é assim? A Bíblia diz isso. Porque nós fazemos isso. E hoje eu te convido a querer ser um vitorioso, olhando para os seus próprios erros e tentando ter uma atitude diferente. Em um dos livros que eu li, ele diz o seguinte, que na nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, 10%, ou seja, um pouquinho da nossa vida, são coisas que nos acontecem. E os outros 90% da nossa vida, são coisas, é a maneira como nós reagimos àquele pouquinho que aconteceu. Olha só isso, eu vou te explicar, de uma maneira muito clara agora. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Começou em março, fevereiro de 2020. Nós já estamos em maio de 2021 e ainda estamos lidando com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de luta, com esse vírus, enfim, com tantas coisas. Agora a pergunta que eu te faço, de vocês que estão aqui, quem está em casa, o que você fez para que a pandemia chegasse até você, ou até a igreja, ou até a sua casa, ou até o Brasil? O que você fez? Nada. Você desenvolveu algum vírus aí, a gente não está sabendo? Porque se você desenvolveu, a gente vai te crucificar já, miserável. Não, né? Você não fez nada. Você se reuniu com um grupo de pessoas assim, e falou assim, vamos criar um negócio que nós vamos abalar o mundo. Não. Você talvez se programou para isso, falou assim, olha, vamos ficar preparados que vai chegar esse dia. Não, aconteceu, te pegou de surpresa. Então a pandemia é um reflexo disso, faz parte desses 10%. Acontecem, você não está projetando, programando, aconteceu. Agora aí vem a pior parte. E eu também fui chocado com isso, quando eu parei para refletir e pensar um pouquinho. 90% da maneira como eu estou agindo, ou vivendo, ou como eu vou sair desse período de pandemia, a escolha é minha. É como eu estou reagindo
a essa pandemia que veio ou a essa dificuldade que surgiu. Essa, querido, é a nossa realidade. Quantas pessoas estão entrando em depressão, síndrome do pânico, é assim mesmo? Síndrome do pânico. Enfim, tantas coisas aí, que são tantas doenças da alma, da mente, que dá até desgosto de falar. Por que isso? Porque estão reagindo de maneira errada ao momento que estão vivendo. E hoje eu te convido a começar a reagir da maneira certa. Se você talvez reagiu de maneira errada, você vai começar a sair daqui hoje como vitorioso, agindo da maneira correta, pensando da maneira correta, vivendo da maneira correta. Mas é preciso que muitas vezes a palavra de Deus mexa com o nosso coração, mexa com o nosso interior, transforme a nossa forma de viver. Muitas vezes é preciso que nós tenhamos um choque, é como se colocar o dedo lá na tomada lá e sentir aquela vibração para poder falar, olha, algo aconteceu, uma descarga foi liberada sobre a minha vida para que eu possa transformar, para que eu possa me despertar. E eu te convido exatamente para isso. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, vamos ler aí todos juntos, Provérbios 24:10. Logo mais nós vamos ter a ceia, que maravilha, hein? Que bênção, que bom é, mais uma vez, ceiarmos juntos, congregarmos e poder fazer isso diante do Senhor, com alegria, sem nenhuma religiosidade ou medo, mas sabendo que Jesus nos deu essa liberdade para celebrar a ceia, sempre pensando nele. Que bênção isso. Provérbios 24:10. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Na versão atualizada diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E agora eu quero que você pense, eu quero que você responda para você mesmo. Nós estamos passando dias de angústia, nós estamos passando dias de dores, nós estamos vivendo momentos que nunca antes pensamos em viver. E o que eu te pergunto, baseado nesse versículo que nós lemos, como está a sua força? Você está se demonstrando forte ou você está se demonstrando fraco? Porque se você estiver se demonstrando fraco, não sou eu, não é o pastor Kennedy, mas é a Bíblia que está te dizendo, então a sua força é pequena. Aí você pode pensar, mas Kennedy, é pecado então ter uma força pequena? Não, não é pecado, mas existe uma consequência para isso. E eu quero motivar você a sair daqui com uma força diferenciada. A força de um vitorioso, de alguém que olha para frente, de alguém que projeta um futuro. Você não pode deixar que derrotas, que decepções, que traições, que angústias paralisem você. E permita e faça com que você desista de olhar para o amanhã, de olhar para o futuro. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu posso estar sofrendo, mas eu vou sair dessa situação como um vitorioso. Se eu permanecer com o meu fôlego de vida, eu vou sair como um vitorioso. Pensa, eu sei que não é muito bíblico que eu vou te falar não, mas pensa aquele corintiano que você conhece, né? Porque o corintiano, graças a Deus que eu não sou, né? Mas o corintiano é aquele cara que acredita até o último minuto. Olha lá, já tem gente comemorando lá no fundo. Pode estar dando tudo errado, o time está caindo, está perdendo de 5-0, falta 1 minuto, ele ainda continua torcendo e gritando, Timão. Olha, até arrepia falar isso aí, hein? Estou brincando aqui para poder fazer que nem Jesus fazia, usar algumas coisas simples para que tragam entendimento à igreja. Nós precisamos acreditar, queridos, nós precisamos confiar que se você sair com fôlego de vida de qualquer situação, você é um vencedor. E agora eu quero te dar um segredo aqui. Não importa a quantidade e o tipo de erro que você cometeu no passado. Não importa a quantidade ou o tipo de erro que você vai cometer no futuro. Porque existe um erro superior a todos esses. E sabe qual é? É você deixar de tentar. É você desistir e não prosseguir. Então não importa o que errou no passado, não importa o que errou no futuro, existe um erro pior, que é o erro de não tentar novamente. É o erro de não recomeçar, é o erro de não se dar uma segunda chance, uma terceira chance ou a 10ª chance. Por quê? Porque Jesus sempre faz isso por mim e por você.
E muitas vezes nós mesmos não estamos sendo capazes de fazer isso conosco. A vontade, o desejo, a força de recomeçar e de criar uma nova história novamente transformadora. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 8. E nós vamos apenas, mais ou menos assim, caminhando em cima de um versículo. E tirar alguns aprendizados para nós aí em cima de um versículo. Porque quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos que se eu aprender que o principal erro é não tentar novamente, se eu aprender isso, eu já começo a caminhar em direção à minha vitória. Muitas vezes, queridos, nós desistimos, nós paramos, tentamos uma situação. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Eu já tive experiência com sociedade que deu errado e a gente perdeu, não foi alguma coisa, a gente perdeu tudo que tinha. Aí coloca a esposa, a filha, todo mundo numa caixa só e todo mundo sofre junto. A gente aprendeu com experiências de tentar fazer alguma coisa, um projeto, algo na igreja, e depois a gente acaba se frustrando e não dá certo. E talvez num trabalho, talvez investindo em pessoas, na igreja, no trabalho, na família, enfim, tantas coisas. E nós temos por natureza o querer desistir, porque vem o sentimento de frustração, vem o sentimento da perda, vem o sentimento da angústia, vem o lamento, e aí entra o medo. E por conta disso nós queremos paralisar, nós não queremos prosseguir. E eu quero convidar você a prosseguir na sua caminhada com o Senhor. Josué capítulo 8, verso 1, diz assim, Josué 8:1. E disse o Senhor a Josué, eu estou lendo aqui na NVI. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Deixa eu tentar trazer um entendimento para você do que estava acontecendo aqui. Depois, com o tempo, quero convidar você, leia lá o livro inteiro de Josué, ou se não, só esses 3 capítulos que eu vou te falar. Mas Josué capítulo 6, Josué capítulo 7, Josué capítulo 8. Josué capítulo 6, eles têm uma grande vitória. Algo profético que nós já fizemos tantas vezes na igreja. Fazemos como algo profético. Não quer dizer que nós fazemos e aconteceu. Eu já vou explicar, porque muitas vezes a gente pega algo que aconteceu com Josué e fala bem assim, vamos replicar exatamente isso. E aí aquilo não acontece nas nossas vidas de forma natural, a pessoa desanima do reino de Deus, de servir e tal. Quando nós fazemos algumas coisas como essa que eu vou falar, é algo profético, é algo para você declarar no reino espiritual o que está acontecendo. E aí você toma um passo de fé. Então, Josué capítulo 6 é aquela história tão famosa, de que Deus falou com Josué para o povo rodear a cidade ali de Jericó, e eles durante 6 dias iam rodear, uma vez por dia. No 7º dia eles iam rodear 7 vezes, amém? Todo mundo já ouviu isso, já conhece, já ouviu 500 pregações sobre isso, é uma bênção, a gente já fez isso também como um ato profético, rodeou, marchou, e aí o povo grita e toca, é uma grande bênção. Mas até hoje nós nunca vimos nenhum muro cair depois de fazer isso. Cai no reino espiritual, né, Solange? Mas fazer, caiu a parede, a gente não viu, mas no caso deles aconteceu. A Bíblia diz que na 7ª volta, gritou, tocou as trombetas, o muro caiu, eles entraram, invadiram e ganharam aquela cidade. Uma vitória para eles. Pensa, você receber uma direção maluca dessa de Deus, conduzir o povo, liderar o povo a poder fazer isso, e no final disso, todo mundo reconhecer, ver, desfrutar do que aconteceu, de algo tão maluco. Pensa a alegria do povo, pensa na festa, pensa no crescimento, pensa na motivação, na explosão de ânimo. Mas aí no capítulo 7 agora, eles têm o oposto disso. A Bíblia fala que Josué envia alguns espias para poder olhar a cidade de Ai. Esses homens vão lá, homens de confiança, vão lá, olham. Eu estou resumindo bem aqui, tá? Depois você lê lá na sua casa. Eles vão lá, olham e voltam para Josué e falam, olha, a cidade é tranquila, são poucos homens, são fracos. Vamos enviar 2.000, 3.000 dos nossos soldados, que está tudo certo. E a Bíblia diz que Josué então faz isso. E chegando lá diante desses poucos homens, a Bíblia fala que esses poucos homens colocam esses 2.000, 3.000 em fuga, persegue e mata. E o que acontece com Josué então? A Bíblia diz que ele chora, que ele lamenta, que ele se prostra. E antes, deixa eu ver se é isso mesmo, versículo 10 do capítulo 7, o versículo 10, diz assim, o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Olha só,
estava comemorando a vitória, está prostrado diante da derrota. E aí agora ele começa a ter uma conversa com Deus e falar: o que aconteceu? Por que nós estamos perdendo? O que houve? Por que nós perdemos dessa forma? Se o Senhor está conosco, por que isso aconteceu? Olha só, Josué não está duvidando do poder de Deus, muito pelo contrário, ele está reforçando a confiança que ele tem em Deus. Eu confio tanto em Ti, Deus, que isso não poderia ter acontecido. Se aconteceu, tem algo errado. E aí Deus fala para ele: olha, alguém do seu povo pegou o que não deveria ter pego, ou seja, roubou, e trouxe para dentro da casa, trouxe para dentro da sua cidade. Isso precisa ser ajustado. Então Josué reúne todo o povo, começa a conversar com todas as famílias, até que encontra lá um camarada chamado Acã. E ele pegou uma capa, ele pegou um pouquinho de prata, ele pegou um pouquinho de ouro, quando eles invadiram aquela cidade, que não deveria ter feito. O Senhor falou que naquele momento não era para pegar nenhum dos despojos, e ele levou, escondeu e guardou. Por conta disso, por conta desse pecado de uma pessoa, todo o exército veio a sofrer. Então, no final disso, eles foram apedrejados, era o costume daquela época, foi tudo transformado. Aí sim entra agora o capítulo 8, que nós lemos o versículo 1. E nota que no capítulo 8, Josué ainda está num sentimento de dor, num sentimento de angústia, num sentimento ainda de medo, porque Deus fala para ele: olha, não tenha medo, não desanime. Sabe por quê, queridos? O medo, o desânimo paralisa. Não era mais fácil Josué olhar para a vitória há pouco tempo atrás e falar bem assim: vamos projetar essa mesma vitória? Mas ele ainda estava desanimado pela perda daquelas pessoas, pelo sofrimento dos seus familiares e por tudo que aconteceu. Muitas vezes, queridos, a nossa vida é exatamente assim. Nós acabamos de sair de um período vitorioso, falhamos porque estamos no processo, mas não nos arrependemos e paralisamos ali exatamente naquele ponto de erro. Mas vitoriosos, eles vencem o fracasso, eles transformam fracassos em vitória, porque não ficam aprisionados em seus fracassos, e nem muito menos no fracasso dos outros, mas você projeta a sua vida degrau após degrau, para que amanhã você possa celebrar tudo isso. Então nós precisamos olhar para o amanhã, querido, com muito mais alegria, com muito mais festa. Qual é o outro problema? É que todo mundo é uma maneira muito errada, me desculpe, mas a maioria projeta sucesso com dinheiro. Se tem dinheiro, tem sucesso. Se não tem dinheiro, não tem sucesso. E esse é um grande engano. Você pode ser alguém de sucesso, mesmo nesse momento não tendo dinheiro ainda. Outra coisa que erra é que parece que Deus quer que os seus filhos sejam sempre miseráveis, dependam sempre de alguém que dê e nunca tenham o coração de dar. Então nós precisamos romper esses fracassos que um dia foram impregnados na nossa mente e escolher ser alguém totalmente renovado, totalmente transformado, alguém que caminha em direção a um futuro, a uma revelação do que Deus tem dado. Deus nos chamou, queridos, para isso. Deus nos chamou para viver uma vida vitoriosa. Jesus, quando veio aqui nessa terra, a Bíblia fala que ele deixando de ser Deus, se transformou em figura humana, sofreu tudo o que eu e você sofremos como homem nessa carne, mas sem contudo, ele não abandonou o propósito de Deus para a vida dele. A Bíblia não diz que Jesus aqui nessa terra viveu a fartura de dinheiro, mas também não diz que ele passou fome, que não tinha nada para comer em todo o tempo. O Senhor o proveu, o Senhor o guardou, o Senhor cuidou dele. E no final da sua vida ele foi vitorioso, porque ele cumpriu o plano que Deus tinha para ele. E por causa desse plano, logo mais nós podemos celebrar a ceia juntos, lembrando de Jesus, que veio, caminhou, sofreu, foi crucificado, mas ressuscitou. E nós precisamos entender isso. Nós temos uma caminhada nessa terra, e nós precisamos buscar forças em quem? Em Deus. Precisamos parar de querer buscar forças no homem, na pessoa ao nosso lado, porque muitas vezes a pessoa ao nosso lado também vai errar, também vai falhar. E se o dia que você buscar força na pessoa ao seu lado, e ela também estiver falhando ou fraca, como que vão se reerguer? Agora, se juntos estiverem buscando em Deus, tudo vai ser diferente. A Bíblia diz em 1 Samuel 36, não precisa abrir, 1 Samuel 36 fala assim, olha: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém,
se reanimou no Senhor, o seu Deus. O que estava acontecendo aqui? Davi saiu com um povo, e aí de repente quando ele voltou com esses homens, com esse exército, a cidade havia sido invadida, e tinham destruído tudo e levado as filhas, as esposas, os filhos, todos como escravos. E a Bíblia diz então que o povo, por ver aquilo, queria apedrejar Davi, porque olha só a dor que você está nos causando. E ele, muito angustiado, ele teve que buscar forças. E em quem ele buscou forças? Em Deus. Ele se reanimou no seu Senhor. Sabe de uma coisa, queridos? Eu convido você hoje a se reanimar em Deus. Reanime em Deus. Onde foi que você perdeu a sua alegria? Onde foi que você perdeu a sua paz? Onde foi que você perdeu a sua confiança? Onde foi que você perdeu a sua estabilidade? Onde foi que você perdeu o seu ponto de segurança? Se reanima novamente em Deus. Vamos buscar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso papel, vamos viver a nossa vida, vamos trabalhar, vamos querer vencer, mas vamos, antes de tudo, buscar um ânimo que vem de Deus, porque quando eu busco o ânimo que vem do Senhor para a minha vida, eu transformo fracassos em vitória, eu transformo uma vida de derrota em uma vida vitoriosa, e nós precisamos crer assim. A Bíblia diz em Salmos 35, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E aí a parte tão famosa que todos conhecem, o choro, ele pode durar ou pode persistir por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ou rompe ao amanhecer. Deixa eu te falar uma coisa, o choro de muita gente está durando um ano e meio, um ano em alguns meses, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. A alegria também está vindo sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus negócios. A alegria, essa alegria que nos faz viver uma novidade de vida, está vindo sobre você, porque o Deus que nos criou, não nos criou somente para o choro, também nos criou para a alegria. Deus também nos criou para regozijar, para se alegrar, para viver do bem, do melhor dessa terra. Deus também, que está caminhando e vendo com você as suas dores na pandemia, é o mesmo Deus que quer ver agora você com Ele celebrando a pós-pandemia, a vitória de tudo isso. Mas nós que precisamos colocar nossa força, nossa esperança, nossa confiança, aprender a caminhar com Ele, aprender a depender de Deus, aprender a buscar do Senhor dia após dia, uma vitória após a outra vitória. Você olha a história de Josué no capítulo 8, verso 1, quando você lê o capítulo 7, você vê que Josué, ele também cometeu um deslize, e o deslize foi, os homens que ele enviou, falou para ele assim, olha, envia somente alguns homens. Nota que no capítulo 7 você não vai ver a Bíblia falando assim, e Deus fala para Josué, leve tantos, poucos ou muitos, 1.000, 2.000 ou todo mundo, você não vê isso. Ele ouviu homens e seguiu aquela direção. No capítulo 8, que nós lemos, você vai ver que Deus falando com Josué agora, fala, olha, não tenha medo, não se desanime, leve com você todo o exército. Olha só, querido, o que nós aprendemos com isso, o que isso mexe, o que isso fala aos nossos corações, que Deus, Ele tem estratégias diferentes para cada estação da nossa vida. Não é sempre a mesma coisa. Deus tem uma estratégia diferente para cada dia que nós estamos vivendo. Deus tem estratégia diferente para cada passo que nós estamos dando. Nós precisamos acreditar nisso. Não é porque deu certo um dia, fazendo assim, que tem que dar certo de novo. Se Deus não falou para ser assim, por que nós estamos repetindo as mesmas coisas? E quando nós estamos orando, buscando clareza de Deus, tendo paz no nosso coração, nós devemos seguir aquilo que Deus está dando de direção. Agora nós vamos entender uma coisa, não faça as coisas somente porque um dia deu certo, mas porque você está certo de que Deus está falando com você. Então nós precisamos parar com isso. Nota que, simples, bem rápido, 80% da igreja senta nas mesmas cadeiras todo culto. E eu vou até parar de olhar agora para dizer que eu estou te julgando. Sim ou não? 80% ou mais, talvez 95%, senta nas mesmas cadeiras todas as vezes. Aí você fala,
Queria até agradecer a presença de alguns visitantes aqui hoje conosco. Deus abençoe vocês, né? Sejam bem-vindos a essa casa que te abraça, te recebe aí com alegria. Mas se você começa a vir mais um, mais duas, mais 10, logo você define um lugar para você sentar. É o nosso papel. Aí você fala, por que a Tati senta aqui? Não sei, a gente começou a sentar, criou raiz. O Denilson e a Solange são pós-pandemia. O Denilson e a Solange, eles se renovaram na pandemia. Eles saíram, irmão, saiu da direita indo para a esquerda, cuidado. Não, inverte então, inverte. Olha segundo uma outra ótica, Jesus, né? Sentavam ali, ó. Agora estão lá os dois. Chama atenção isso. Nós temos por hábito repetir aquilo que está dando certo. Então, por que você faz? Às vezes você nem faz, nem sabe. Mas se deu certo, você faz. E faz a vida inteira. E às vezes fazer a vida inteira a mesma coisa não quer dizer que Deus está com você. Você precisa estar certo de que você está fazendo o que Deus quer para a sua vida. E não o que você quer ou o que os outros querem, mas é o que Deus quer para você. E como eu faço isso, Kennedy? Lendo a palavra, orando, permitindo que a fé penetre o seu coração e você tome passos de segurança e de conforto diante do Senhor. Sabendo que existe sempre uma manhã melhor, uma vitória para aqueles que persistem em Deus, para aqueles que confiam nas palavras que o Senhor está nos falando. E aí você nota que no final do versículo 8 de Josué, que nós lemos lá no começo, e foi o versículo base para a nossa ministração de hoje, o final dele diz assim, eu vou ler o versículo inteiro novamente. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. E o final do versículo, Deus está falando isso, eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra. Olha como agora é diferente. Ele não foi porque os homens falaram, agora ele foi porque o próprio Deus falou com ele. Eu vou te entregar o rei, o povo, a cidade, a terra. Quando você tem essa confiança, querido, quando você tem essa segurança, pode vir dores, pode vir dias difíceis, pode vir pandemia, pode vir dias de escuridão, pode vir dias de falta de recursos financeiros, pode vir dias onde as pessoas te deixam, te abandonam, você está só, ninguém mais te enxerga, nem seu pai, nem sua mãe, nem filho, nem filha, nem esposo, nem esposa, só existe você na face da terra. Você ainda vai estar seguro e falar, Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus me mostrou algo, isso não vai cair por terra, eu estou convencido daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou. E você pode viver assim, querido, e você pode caminhar assim. Esse é o padrão bíblico, é dependermos de Deus, antes de depender de qualquer outra coisa ou alguém, é primeiro depender de Deus. As pessoas muitas vezes estão acostumadas a depender de um pastor, se o pastor não te falar, você não tem direção, ok, é bíblico, nós ouvimos o líder falando, ministrando, é bíblico, mas a primeira pessoa que tem que falar com você é Deus lá no secreto da sua casa, é Deus que tem que ministrar o seu coração, porque não adianta você ter tanta intimidade com o seu líder e não ter intimidade com Deus. Então, queridos, nós precisamos viver essa vida, aonde nós estamos firmados, é numa rocha eterna, que é Jesus, é a rocha eterna, o restante, nós somos passageiros, hoje estamos, amanhã não estamos, hoje temos o fôlego de vida, amanhã não temos, e aí se você estiver firmado no homem, para onde você vai? E o que você vai fazer? Agora quando você está firmado em Jesus, as lutas podem surgir, as adversidades podem aparecer, a dor e o choro, ele pode até durar uma noite, mas você se renova, manhã após manhã, nessa alegria que vem do Senhor, sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Amém, queridos? Quem está renovado aí? Amém? Quem continua tendo lutas? Amém, isso. Não pensa que você vai deixar de ter luta, não. É uma mágica, né? O pastor pregou, agora foi uma mágica. Estamos todo mundo livres das lutas. Não, nós vamos continuar tendo lutas, embates, adversidades. A diferença é que a Bíblia diz que em todas elas nós somos vitoriosos, vencedores. E é assim que nós devemos caminhar. Com essa fé, com essa certeza, com essa segurança. Nós precisamos caminhar animados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Se você lê desde o começo, leia depois Josué. Eu gosto muito de estudar a vida de Josué, de ler a vida de Josué, de aprender com ele, com os passos, com as direções, com os acertos, com os erros. Gosto muito disso. E Deus sempre está chamando ele, olha, não tenha medo, seja forte,
seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Não deixa de fazer isso, não deixa de fazer aquilo. Seja forte, seja corajoso. Deus nos chama, queridos, para essa força, para essa coragem, para essa ousadia. Deus nos chama para vencer o medo e as coisas que nos paralisavam nesse medo. Deus nos chama para ser pessoas que caminham, e caminham em ousadia e fé, em uma renovação, em uma transformação de mente, onde nós não estamos presos às coisas que nos acontecem. 90% da minha vida é como eu reajo àquilo que acontece. 10% eu não tenho domínio, eu não tenho controle sobre isso, mas é como eu reajo. Você não tem controle, se saindo daqui, alguém vai passar, vai de repente fechar você no trânsito e ainda vai te xingar. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle da maneira como você vai reagir a isso. Você não tem controle se alguém amanhã, lá no seu trabalho, vai te ofender, vai xingar você, vai te maltratar, vai te menosprezar. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle da maneira que você vai reagir a isso. Você não tem controle se você vai continuar empregado ou desempregado, mas você tem o controle de como você vai reagir a essa situação. Você não tem o controle se amanhã você vai estar com Covid, internado, entubado, vai ser extubado, enfim, a gente não sabe disso, não tem um controle sobre isso. Mas você tem um controle de como você vai reagir saindo disso. E nós, amados, precisamos pensar sobre isso. Muitas vezes nós colocamos tudo em Deus. Pensamos que a nossa vida é todinha, Deus vai fazer tudo para nós. Não, Ele vai fazer o que cabe a Ele fazer. O que cabe a nós fazermos, temos que nós fazermos, e não o Senhor. Deus vai fazer aquilo que é dEle fazer, na minha e na sua vida. Agora, aquilo que é nosso, nós vamos ter que pôr a nossa mão e fazer. E muitas vezes o pôr a nossa mão é orar, é chorar, é demonstrar fé, confiança, zelo, perseverança, guardar os princípios que o Senhor tem falado para você, guardar os princípios na sua casa, no seu lar, na sua família, guardar os princípios da verdade, do amor, da fidelidade, da lealdade, guardar os princípios de que você continua, mesmo em dias maus, continua sendo alguém bom. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu quero convidar os músicos a vir aqui. Logo mais nós vamos encerrar. E depois que encerrarmos, o pastor Cleito vai ministrar a ceia hoje. Eu quero convidar você a abrir aí o seu coração. Eu quero ler mais um monte de versículos aqui, só para te encher de fé. E é bastante mesmo, normalmente eu não faço isso não, mas eu vou ler bastante versículos aqui. É a palavra de Deus, e é a palavra que transforma, é a palavra que penetra a alma, é a palavra que muda, né, a nossa maneira de pensar, de ver. E eu tenho certeza que conforme eu ler todos esses versículos que eu vou ler aqui, eles estão alternados em vários lugares na Bíblia, mas várias direções aqui, vários momentos, várias estações diferentes. E eu tenho certeza que esses versículos vão te empoderar, vão te encher de fé, vão alegrar o seu coração, vão fazer com que você saia daqui de verdade um vitorioso, porque você não está sozinho nessa caminhada. Você não está só, o Senhor está com você. Você não está esquecido, o Senhor se lembra de você. Você não está isolado nesse mundo de dor, o Senhor está te vendo e Ele quer o melhor para a sua vida e para a sua casa. Eu vou ler, vou só dar o endereço, não precisa nem colocar aí no fundo, mas se conseguir acompanhar tudo bem, senão não tem problema. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, por isso não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Lamentações 3, 22 até o 24. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele, em Deus, eu colocarei a minha esperança. Salmos de número 23, verso 4 até o 6. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Quem estás comigo? Deus Todo-Poderoso. A tua vara, o teu cajado me protege. Preparas para mim um banquete na vista dos meus inimigos.
Tu, Senhor, me honras, ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o teu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Mateus 28, versículo 19 e 20, é uma ordem do Senhor Jesus para todos nós, dizendo: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajuda eles a ensinar e a obedecer tudo o que eu tenho vos dado. E Ele faz uma grande promessa para nós, Ele diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. João 14, 26 ao 28 diz: mas o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a todos vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Isso é Jesus falando para nós: deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se turbe, não se preocupe, não coloque o seu coração em preocupações, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer: eu estou indo, mas olha, eu vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é muito maior do que eu. Jesus está falando isso para nós, queridos. Romanos, capítulo 8, do 32 a 39. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Olha só, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de ser verdadeiro com a Bíblia. A Bíblia diz que é de graça todas as coisas. Então não se iluda. E eu vou ser sincero com você: nós temos dificuldades para conduzir com esse prédio, com esse salão, com os custos da pandemia, com esse salão aberto. Nós temos dificuldade com tudo isso. Mas eu não vou iludir você dizendo que você precisa pagar o dízimo ou pagar a oferta para que alguma coisa mude na sua vida. Não, você não precisa fazer isso, porque a Bíblia aqui é de graça. Mas você só precisa crer e se tornar um participante. Então por que você se torna um dizimista fiel, um ofertante fiel? Porque você entende, não é por obrigação, não é por pesar, não é por culpa e nem por opressão sobre a minha vida. É porque eu entendo que Deus dá de graça, e também de graça eu também devolvo. E por isso eu vivo uma vida feliz e liberta em todo o tempo. Então não se aprisione com mensagens que diz que você tem que pagar, você tem que fazer, você tem que pagar penitências. Não, Deus não quer nada disso de nós. Nós fazemos jejum, nós fazemos oração, nós fazemos vigília, nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, porque nós confiamos nele, e é para ele, mas não é porque nós estamos pedindo ou comprando algum favor de Deus. Não precisamos fazer isso. Ele te ama tanto, que apesar de não fazer isso, ele estende graça e favor sobre a sua vida. Seguindo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou será a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, queridos, isso é a Bíblia falando para mim e para você. Olha, nada nesse mundo pode nos separar desse amor. O amor que deu a vida, o amor que foi sacrificial, o amor que venceu a dor, que venceu a traição, que venceu o abandono. Esse é o amor de Jesus por nós. E nada pode nos separar desse amor, a não ser que você escolha, a não ser que você, por sua livre vontade, e esse Deus que nós servimos, Ele é tão bom, que Ele não te obriga a amar. Nós somos tão falhos, que muitas vezes nós queremos obrigar as pessoas a nos amarem.
obrigar um a amar o outro. E Jesus ensina totalmente o contrário. Embora vocês até não me amem, nunca eu vou deixar de amá-los. Embora vocês podem caminhar afastados, nunca o meu amor vai se afastar de vocês. Não é altura, não é profundidade, não é anjos e nem demônios. Nada pode separar desse amor que foi dado, foi doado, foi entregue. Então quando você for celebrar a ceia, tenha essa convicção. Nós vamos estar comendo pão e tomando suco de uva, mas a lembrança é desse amor. É um amor que se entregou por você, para que hoje você olhasse os seus erros, os seus fracassos, as suas mazelas, e projetasse um futuro vitorioso em Deus, sabendo que mesmo sendo um pecador, Deus não te abandona. Sabendo que sendo mesmo falho ou falha, Deus não te abandona. Olha para mim, olha para você, como filho, como filha, e nos quer perto, nos traz para perto. Então, queridos, entenda isso. O nosso maior erro é o erro de não recomeçar. O nosso maior erro é o erro de não tentar novamente. O nosso maior erro é o erro de não fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Errei, eu vou levantar e vou fazer de novo. Tropecei, eu vou levantar e vou fazer de novo. Ah, eu desanimei, mas o Senhor está falando para mim: porque você está prostrado, porque você está desanimado, não tenha medo, se alegra, fique de pé, porque eu tenho um futuro glorioso para você. Essa é a mensagem da salvação. Esse é o futuro que nos aguarda. Esse é o futuro que nos espera. Não é a vida com homens, mas é a vida com Deus. É a nossa maior realização, é o nosso maior encontro. Tudo foi anunciado para isso. Nós vamos ter um dia de encontro com o nosso amado Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui milhões de anos, mas vai ter esse dia. E é isso que nós devemos marchar, buscar e procurar. Mas nós fazemos todo o esforço para ter todas as coisas dessa terra. Tudo: fama, dinheiro, sucesso, recursos, likes e mais likes, engajamentos. É assim que diz o negócio agora? Nas mídias, a gente está com um time de mídia top, hein? Conversa lá com a gente, fala: olha os engajamentos assim, não sei o quê. Tem mais outras palavras que eu usei que eu já me perdi tudinho aí. E isso, aquilo, a gente procura tudo isso. Mas esse não pode ser o centro. Isso faz parte, e nós precisamos realmente melhorar cada vez mais. Mas o centro é Jesus. Então, pastor, por que a igreja está procurando mais engajamentos, é assim mesmo? Ser mais vista, mais aparecida nas redes sociais, mais conhecido e tal. Por quê? Porque nós temos um foco nisso. É que sejamos famosos e venha brilhar a nossa luz. Não, venha brilhar a luz de Cristo através de cada um de nós. É que as pessoas possam olhar para este lugar, olhar para as suas vidas, olhar para todos nós e enxergar em nós Jesus. E por conta disso, teria uma transformação de vida. Porque é Cristo quem nos justifica, diz a palavra de Deus. Para encerrar, meu Deus, estou animado hoje para continuar até 1h da tarde. 2 Coríntios 12, 8 até o 10. Paulo falando, Paulo expressando, Paulo sendo sincero diante do povo, de falar assim: olha, eu tenho uma marca aqui comigo, eu tenho uma falha aqui comigo, e todo mundo quer saber, né? Tem um monte de gente que quer até dizer: ah, era isso, era aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você: está na Bíblia? Fala. Não está na Bíblia? Não arrisca, porque você não sabe. Se tivesse, Deus teria revelado para mim e para você. Então é cada bobeira que a gente escuta que Paulo tem. Já ouvi até umas asneiras de que Paulo era homossexual, por isso é a carne, é o espinho na carne que ele tinha. Aí aonde que está isso na Bíblia? Ah, pastor, porque a Bíblia fala que lá os exércitos romanos faziam isso, tá? A Bíblia fala que o Brasil tem um monte de gente corrupta, então você é corrupto? Não! Você consegue entender? Então, está revelado, sustenta. Não está revelado, não entra nessa neura, nessas coisas de ficar acreditando em qualquer coisinha. Olha o que Paulo está falando: 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse de mim. O que ele está falando? Desse espinho na carne. Quem sabe o que é? Nada, só Deus e Paulo. Então, se quando a gente chegar na glória, o Senhor revelar para nós, aleluia. Se não, é Deus e Paulo, porque você tem o seu e você não fica revelando para ninguém. Ou fica colocando aí nas redes sociais e fala assim: olha, aqui está o meu pecado. Não é mal de Paulo, a gente quer colocar. Olha só as coisas. Mas ele disse, ou seja, Deus disse para Paulo: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, Paulo agora está falando: eu me gloriarei ainda mais, alegremente, nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que me torno forte. O que é isso? Que nós vamos agora falar: Senhor, eu quero sofrer, eu quero viver angústia. Não! Quando você sofrer, você fala bem assim: é agora que eu estou forte, porque eu não sou aquele que me paraliso, eu não sou aquele que fico paralisado no fracasso, na angústia, no dor, no tormento, nos espinhos na carne. Eu sou aquele que olha e fala: eu sou fraco. Por isso que eu preciso de um Deus tão forte para prosseguir a minha vida, para me projetar para um amanhã. Então por isso que na minha fraqueza eu me torno forte, porque na minha fraqueza eu reconheço que eu dependo de Deus, e só Ele pode me tirar dessas situações, só Ele pode me estender a mão e não me julgar, mas enxergar o meu coração, a minha necessidade. Só Ele pode liberar um perdão perfeito e genuíno para que a minha vida seja transformada. Eu quero pedir para que vocês fiquem de pé como vitoriosos, e nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Se você, nesse momento de louvor e adoração, sente que você deve orar por algo, apresente a Deus aí a sua necessidade. Se não, cante, faça festa, celebra, se alegre com o Senhor. E nós temos certeza que a mudança, a transformação, os dias de vitória estão chegando sobre este lugar, sobre essa casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos chamar com tudo que temos, com tudo que somos. Nós vamos vencer, Senhor, os momentos de dificuldade, de lutas. E eu tenho certeza que todos nós estamos focados em Ti, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o amado da nossa alma. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Obrigado por nos conduzir em triunfo e em vitória, dia após dia. Obrigado, Jesus. Obrigado por tirar de nós o medo. E obrigado por abrir a nossa mente para que venhamos transformar derrotas, fracassos em vitória. A vitória hoje, o sucesso hoje, pode não estar sendo financeiro, pode não estar sendo, Senhor, de ampliação de terras, negócios,
de quantidade, mas com certeza, Senhor, estamos projetando um sucesso, uma vitória dentro do nosso interior. Algo que começa a crescer e produzir dentro de nós, que logo, logo virá, Senhor, de dentro para fora. E aí todas as coisas vão acontecer. As portas serão abertas, os caminhos serão trilhados, as janelas dos céus de bênção serão abertas sobre o teu povo, porque o Senhor promete isso para nós. E nós, Senhor, colocamos em Ti o nosso coração e a nossa esperança. Eu sei que nós, todos que estamos aqui, precisamos, Senhor, de alguma forma da Tua ajuda, seja ela financeira, seja ela física, seja ela, Senhor, emocional. Nós estamos precisando de algo, todos nós aqui, Senhor. Mas nós queremos declarar uma coisa: o que nós mais queremos é a revelação de quem o Senhor é a busca na intimidade de quem o Senhor é essa alegria, essa fé, essa certeza dentro do nosso interior, que nós podemos dormir e acordar todos os dias com a convicção de que o Senhor é conosco, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só, e que nada neste mundo pode tirar de nós, Senhor, o Teu amor. Nada, Senhor, ninguém pode arrancar de nós o amor do Senhor. Os únicos que têm essa chave, os únicos que podem mudar isso somos nós mesmos. Mas nós não queremos, nós queremos continuar dizendo: Jesus, entra no nosso coração, muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de viver, de pensar, de falar, de conduzir, de agir, Senhor. Senhor, eu te peço, traz alegria nos lares, traz paz nos lares, traz alegria nas famílias, restaura as famílias. Restaura, Senhor, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Restaura o amor no lar, restaura a comunhão no lar. Restaura, Senhor, a alegria de viverem unidos, ó Deus, debaixo do mesmo teto. Restaura, Senhor, a alegria do amanhã diferente, do amanhã melhor. Restaura a alegria, Senhor, da igreja brasileira. Restaura, Senhor, a fé, a perseverança da igreja brasileira, para prosseguir, para continuar, para permanecer, buscando a Tua face, buscando o Teu propósito, buscando o Teu querer. Oh Jesus, fortalece o Teu povo, fortalece o Teu povo, Senhor, fortalece o Teu povo, para que sejam vitoriosos em Ti. Tudo quanto fizerem, faça ao Senhor para louvar e engrandecer o Teu nome. Que assim sejamos nós, que assim seja essa igreja, esse povo, Senhor, que aqui está, que nos assiste, que nos acompanha. Nós queremos crescer, Senhor, nós queremos expandir essas paredes, nós queremos crescer, Senhor, em quantidade, mas acima de tudo nós queremos crescer em qualidade. Qualidade da palavra, qualidade do louvor, qualidade do servir, do amar, do honrar, do cuidar um ao outro. Qualidade, Senhor, de viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Nós queremos isso, e nós vamos alcançar em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Josué, deixa eu falar algo para vocês que veio ao meu coração. Josué, quando estava sofrendo, quando estava prostrado, e o Senhor falou para ele se levantar e não ficar prostrado, o Senhor deu uma direção, Deus deu uma direção para ele. Foi: prepara o povo, leva o povo à santificação, porque algo sujo e imundo entrou no meio de vocês. E eles foram jejuar, foram orar. Era costume naquela época se vestir de roupas feitas de pano de saco, para mostrar a imundícia, a impureza, a necessidade que eles têm de Deus, e jogar sobre as suas cabeças ou cinza ou terra, para mostrar o quanto não eram nada. Era comum fazer isso. E a Bíblia diz que eles o fizeram, mas o Senhor os colocou de pé novamente. Eu te convido, ao longo dessa semana, que você venha se santificar, que você venha se santificar diante do Senhor. Como eu posso fazer isso, pastor? O simples fato de você orar, o simples fato de você se arrepender e pedir perdão para Deus, já é uma santificação. Pastor, eu quero algo mais.
leia a Bíblia. Leia a Bíblia, um pouquinho que seja todos os dias. Nem que seja o versículo que chega para você lá no seu celular, da sua Bíblia no seu celular, no seu laptop, no seu tablet, que ele apita lá e olha o versículo do dia. Nem que seja isso, leia, mas leia com atenção. Pastor, eu quero algo mais. Jejua. Separa um momento, um dia, separa um alimento essa semana, jejua. Mas se consagra ao Senhor. Começa a ter experiências com Deus. Eu tenho certeza que coisas novas podem vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Creia que a fé nos faz viver uma nova estação. Eu tenho certeza que nós estamos colocando os pés nela. E quem quiser, vem junto. Os que aqui estão e os que em casa estão, vem junto, que grandes coisas vão acontecer neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos celebrar a ceia. Pode se sentar mais um minuto, pastor Cleito. Nós vamos celebrar a ceia e encerrar, e que o seu coração esteja alegre para esse momento. Aleluia. Graça e paz, queridos. Pode vir aqui, meu amor. Vamos nos colocar de pé, querido. Depois dessa mensagem poderosa. Eu quero reler, na verdade, um texto que o pastor Kennedy leu aqui em Romanos 8, que eu tinha separado enquanto ele estava ministrando. Eu falei, eu quero ler esse texto, mesmo ele tendo lido, eu quero reler. Romanos capítulo 8, versículo 35. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz, não somente desse, mas os seguintes: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, aleluia, em todas estas coisas somos mais, o quê? Que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha para a pessoa que está próximo de você e fala assim, ó, você é mais que vencedor. Você que está em casa também faça isso. Olha aí para sua família e diga isso, profetize isso, declare isso, porque isso é bíblico. Você é mais do que vencedor. A morte de Jesus naquela cruz, pela minha vida, pela sua vida, não foi por acaso, querido. Ele nos trouxe vida e vida abundante. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente vai tomar essa ceia aqui, mais que vencedores, porque Ele nos amou, Ele nos ama. Tem coisas grandes separadas para mim, para você. Haverá dias aonde nós estaremos ceando com Ele, não em memória dele. E essa é uma grande expectativa do nosso coração. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este sacrifício perfeito. Obrigado. Obrigado por este amor, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós. Senhor, mesmo nós sendo ainda chamados os teus inimigos, como a tua palavra nos declara, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro e decidiu se entregar em nosso favor. Pai, nós queremos te louvar e te adorar. Senhor, neste momento de ceia agora, Senhor, que nós vamos participar, Senhor,
nós queremos declarar aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós temos parte nesse sacrifício, que nós recebemos esse sangue que nos lavou e nos purificou de todo pecado. Senhor, obrigado, obrigado, Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse pão aqui representando teu corpo, Senhor, o corpo que foi dado por nós. Deus, obrigado, Senhor, o corpo também que representa o corpo de Cristo, a igreja, Senhor, a comunhão, a unidade. Obrigado, Jesus, nós te louvamos porque nós fazemos parte agora deste corpo, somos chamados filhos de Deus. Aleluia, nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Enquanto a equipe de louvor continua ministrando essa canção, você pode permanecer aí no seu lugar. Nosso pessoal que está a serviço vai fazer chegar o cálice até você. E na hora que todos estiverem com o cálice, nós vamos cear junto. Você que está em casa, nós já vamos ficando por aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia.